Fala galera miçangueira, aqui quem fala é o professor Rafael Diniz. Bom, e como eu tava com saudade de falar esse bordão, a gente tava um tempinho sumido, né? Logo porque o canal Humanizagem morreu, mas ele ressuscitou, não passa bem, ele tá ainda tá bem mal das pernas, mas a gente está voltando com o nosso canal, com as nossas aulas, com as nossas revisões, com as nossas curiosidades no campo das ciências humanas, história, sociologia, filosofia, geopolítica, tá? E, pessoal, hoje a gente está retornando com um dos vários conteúdos que eu estava devendo para vocês, que é sobre o surgimento da sociologia, tá? E quando a gente fala no surgimento da sociologia, a gente precisa lembrar que existe todo um contexto histórico por trás do surgimento dessa ciência, tá? Como assim, Rafael? Como assim um contexto histórico? A sociologia ela surge na Europa, tá? E assim, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a sociologia ela surge como ciência europeia, pensando como europeus a partir de europeus e tentando pensar problemas de europeus. Então, nesse sentido, a gente vai conseguir observar ao longo dessa aula de hoje e de outras que a gente vai estar retornando para esse tema algumas vezes, tá? A gente vai estar percebendo alguns problemas no surgimento da sociologia. Não que ela não tenha problemas hoje, ela tem diversos problemas hoje, nenhuma ciência é perfeita, tá? Mas se a gente compara a sociologia de hoje, 2025, com a sociologia do século XIX, quando ela está surgindo, é muito diferente. São ciências muito diferentes, tá? Mas existem princípios que foram fundados lá no século XIX que permanecem até hoje. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, tá? Então, sobre o contexto histórico. A sociologia, ela, como nós já vimos, ela surge no século XIX e antes do surgimento da sociologia, a Europa passava por inúmeras transformações. Tá? Entre essas transformações, entre essas várias transformações, nós podemos destacar algumas delas. Né? Por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tá? O Iluminismo, essas revoluções científicas, o surgimento de diversas ciências, como, por exemplo, a física, química, a biologia, tá? O surgimento dessas novas ciências. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma série de transformações que vão estar acontecendo dentro da Europa, tá? E, sobretudo, na França. Por que na França? Porque a gente tem que lembrar que boa parte dos pensadores iluministas, eles eram franceses, tá? E que a Revolução Francesa, quer queiramos, quer não, ela teve um impacto muito profundo no modo de vida do homem europeu do século XIX, do século XVIII, sobretudo do século XIX. Tá? Então, diante disso, surge um indivíduo chamado Augusto Comte que começa a se fazer uma série de questionamentos e percebe que não existia uma ciência que era capaz de explicar essas transformações que a Europa estava passando. Então, esse indivíduo, Augusto Comte, ele se propõe a criar ou a desenvolver uma ciência que fosse capaz de dar essas explicações. Tá? E aí ele, pensando nas ciências da natureza, sobretudo na física, ele diz que essa ciência deveria se portar como essas ciências da natureza. Que essa ciência que se preocuparia com esses problemas sociais deveria ser uma física social. Como assim? Desenvolver leis universais, leis absolutas que pudessem dar explicações para as sociedades, para esses fenômenos sociais, tá? Então, claro, a gente sabe que a sociologia não funciona dessa maneira. A sociologia não dá explicações universais, tá? As explicações da sociologia, elas
possui recortes. Recortes cronológicos, recortes geográficos, recortes teóricos, tá? E que possui uma série de limitações, logo porque cada agrupamento humano possui seu próprio devir histórico, possui sua própria história, possui suas próprias problemáticas, certo? Então, nesse sentido, a gente percebe que essa ideia do Augusto Conte, né, ela acaba não permanecendo, né, com unanimidade hoje. Bom, mas quais foram os principais, certo, argumentos, as principais hipóteses e teorias desenvolvidas por esse pensador Augusto Conte? Bom, ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria dos três estados. Nessa teoria dos três estados, ele estava pensando as sociedades como se todas elas passassem pelos mesmos, ou deveriam passar pelos mesmos estágios ou estados de desenvolvimento. É uma perspectiva extremamente evolucionista sobre o funcionamento das sociedades. Tá? Claro que a gente, mais uma vez, as sociedades elas possuem seu próprio desenvolvimento, se desenvolvem à sua própria maneira. Exemplo, o Brasil não passou pelo feudalismo. Nós não tivemos um regime feudal tal qual a Europa teve, certo? Nós não tivemos isso. Nós tivemos um regime de plantation que lembrava um pouco, né, o funcionamento do feudalismo europeu, mas nós não tivemos um feudalismo aqui. Tá? Nós não tivemos um regime feudal. Tá? Tivemos coisas bem parecidas, mas nós não tivemos. O capitalismo brasileiro é muito diferente, por exemplo, do capitalismo europeu. Enfim, cada sociedade possui seu próprio dever histórico. Tá? Esse que é um ponto importante para nós termos em mente. Bom, entendido essa questão de que o Conte pensava essa perspectiva de que todas as sociedades deveriam passar pelos mesmos estágios, pelos mesmos três estágios de desenvolvimento, ele propõe, certo? Como já falei, três estados. Quais seriam esses três estados? O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo ou positivista. Onde no estado o estado teológico seria o menos evoluído e desenvolvido, e o estado positivista o mais evoluído e desenvolvido, sendo que o estado metafísico seria um estado intermediário. Eu não vou me ater muito a cada um desses estados, logo porque senão o vídeo fica, né, como aqui na comunidade de divulgação científica a gente costuma dizer, fica um pirula de duração, né? Quem assiste os vídeos do pirula, né, um biólogo, importante biólogo aqui de divulgação científica no YouTube, um dos mais antigos, certo? Sabe do que é que eu estou falando, né? Os vídeos de 1 hora e meia, 2 horas de duração, tá? Não é a meta aqui. Vamos tentar fazer com que esse vídeo dure menos de 20 minutos. Tentar. Bom, outra coisa interessante do Conte é que todo brasileiro conhece o Conte. Todo brasileiro sabe uma frase do Conte memorizada. Ele teve uma influência muito forte aqui no Brasil. Na verdade, o surgimento da sociologia tem uma influência muito forte aqui no Brasil, tá? E vocês vão já entender o porquê e vocês vão já lembrar dessa frase. Vocês podem não estar lembrando dessa frase do Conte agora, mas logo, logo vocês vão lembrar. Bom, uma outra teoria, né, famosa do Conte, sobretudo no Brasil, é a teoria da estática e da dinâmica social. Conte estava tentando pensar como funcionaria essa sociedade positivista, né? Que obviamente é a sociedade europeia, né? Mas como funcionaria essa sociedade positivista no estágio máximo de desenvolvimento, no ápice da sua evolução social? Como essa sociedade funcionaria? Bom, o Conte, deixa eu ajeitar esse microfone aqui, está caindo. Vamos lá. O Conte, ele
o Conte ele vai estar pensando, ah, lembrando da física, mais uma vez, né? Lembrando da física, tomando elementos da física, e vai estar dizendo, olha, uma sociedade estável, uma sociedade que está estabilizada, certo? Que está em estática, ela precisa que suas instituições sociais estejam em bom funcionamento. Como assim? Que a política esteja desempenhando bem seu papel, que a educação esteja desempenhando seu papel, de que a economia esteja desempenhando seu papel. E as outras instituições, família, o direito e por assim vai. Então, para que houvesse um bom funcionamento da sociedade, para que ela estivesse estável, era necessário que essas instituições estivessem em pleno funcionamento, cumprindo seus papéis. E isso ele vai chamar, além de estática, vai dizer que essa sociedade estaria em ordem. Haveria um ordenamento social, uma ordem social. Tá? Bom, mas isso não basta. É necessário que a sociedade se desenvolva. E esse desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento, essa evolução, ela precisa da ciência. E essa ciência levaria a sociedade essa ciência positivista, certo? Levaria a sociedade ao progresso, certo? Levaria a sociedade ao progresso. E nós temos dois elementos muito importantes aqui da teoria do Comte, que é a estática dinâmica social, a ordem e o progresso. Olha só, tem uma frase famosa dele, inclusive, que está estampada na nossa bandeira, só que essa frase está mutilada, né? Ela tá em forma de, por assim dizer, paráfrase, né? Mas dois elementos dessa frase estão presentes na nossa bandeira. A frase é: a ordem, aliás, perdão, o amor por princípio, a ordem enquanto base, o progresso como fim. A gente amputou a frase, a gente mutilou a frase e deixamos apenas ordem e progresso. Isso porque muitos dos filhos da elite no século XIX iam estudar na Europa durante o século XIX. Eles iam estudar na Europa. A gente tem que lembrar que nos anos de 1800, o Brasil tinha apenas uma única universidade que havia sido fundada pela família real, certo? E que quem tinha condições mandava seus filhos para estudar na Europa. E ao chegar lá, se deparavam com essas ideias positivistas. E quando retornavam, traziam essas ideias, né? Essas ideias encontraram um campo fértil, sobretudo entre os militares. Aí é uma outra história, depois a gente pode estar contando essa curiosidade de como é que essa frase chegou até a nossa bandeira, tá? Bom, mas, galerinha, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Um pouco da origem da sociologia. Vocês já devem ter percebido a partir dos nossos outros vídeos que a sociologia mudou muito, certo? Que a sociologia tomou outros rumos, que a sociologia tem outras caras, certo? E se você está curioso sobre a continuidade, a continuação dessa história sobre a origem da sociologia, eu recomendo que você assista o vídeo sobre Emile Durkheim e o fato social, que a gente tem aqui no canal, que foi um dos nossos primeiros vídeos, tá? Então eu recomendo esse vídeo, assista lá, tá? Dá um joinha aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui, tá? E comente se você gostou, comente uma curiosidade, põe uma recomendação, tá? Uma recomendação, ou mesmo uma reclamação, que você sentiu falta aqui desse vídeo, que você quer que a gente grave um vídeo, ou mesmo que a gente faça uma correção, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Prometo não demorar para o próximo vídeo. Tchau, tchau.